Se você quer entender um pouco sobre teoria da contabilidade, o primeiro livro que eu indico é esse aqui, ó, Estudando Teoria da Contabilidade. São diversos autores, organizadores também, e hoje eu quero continuar tratando sobre pressupostos básicos do modelo, ou seja, regime de competência e continuidade, pensando em termos de arcabouço conceitual da contabilidade no Brasil. Então já tratei no vídeo passado sobre objetivos das demonstrações contábeis e também já trouxe um básico aí sobre esses pressupostos básicos, ou seja, regime de competência e continuidade. Mas no vídeo de hoje o tema será, na verdade, uma pergunta, que é esta que direi agora. Uma pergunta que usualmente pode surgir: por que se utiliza o regime de competência e não o regime de caixa, porque são esses dois regimes na contabilidade, onde as receitas e despesas são reconhecidas apenas quando recebidas pagas? Vou repetir. Uma pergunta que usualmente pode surgir: por que se utiliza o regime de competência e não o regime de caixa? E é no regime de caixa que acontece o quê? As receitas e despesas são reconhecidas apenas quando recebidas ou pagas. O regime de caixa é isso, né? Aquilo que efetivamente aconteceu. Vamos à resposta. A resposta reside no fato de que a aplicação do regime de competência procura minimizar dois problemas. Primeiro, o momento de reconhecimento e confrontação de receitas e despesas. O primeiro problema é o momento de reconhecimento. E o segundo problema é a confrontação de receitas e despesas. Em relação ao momento de reconhecimento, é possível explicá-lo por um exemplo. Imagine as vendas... Tá certo meu vídeo aí? Tá. Imagine as vendas de Natal de milhares de empresas. A maior parte delas é usualmente feita a prazo e os recebimentos ocorrem no ano subsequente. Quando seria mais apropriado reconhecer o lucro dessa empresa? No ano em que os principais esforços foram realizados ou somente no ano seguinte? Entende-se que o reconhecimento ainda em dezembro reflita melhor a realidade econômica da empresa. Então é um consenso. Além de resultar em uma outra informação valiosa, surgirá uma conta a receber que ajuda o usuário a projetar o fluxo de caixa esperado para o próximo ano. Já o outro aspecto, o da confrontação, porque lembrando, são dois problemas, né? Momento de reconhecimento, quando que parece ser melhor, e a confrontação de receitas e despesas. Já o outro aspecto, o da confrontação, está relacionado à tentativa de reconhecer no mesmo momento as receitas e os ativos consumidos para a sua geração, as despesas. Se o regime de caixa fosse aplicado na compra de estoques, por exemplo, se estes fossem comprados em um período X1 e vendidos no período X2, a empresa apresentaria um prejuízo em X1 e um lucro em X2. Para representar de maneira mais apropriada a realidade econômica da empresa, o regime de competência é aplicado e os estoques só serão baixados e reconhecidos como despesa, ou seja, como custo das mercadorias vendidas em X2, quando a receita for também reconhecida. Assim, nenhum resultado seria apresentado em X1 e o lucro, receita menos despesa, seria contabilizado em X2. A aplicação do regime de competência não significa que o fluxo de caixa do período não seja importante. Não é isso que significa. É por causa disso que as duas informações são divulgadas e é esperado que os accruals tenham conteúdo informacional incremental aos fluxos de caixa de um determinado período. O segundo pressuposto básico do modelo consiste na avaliação da continuidade. E isso eu quero deixar para o próximo vídeo. Então hoje a gente entendeu um pouco sobre uma pergunta, né? Por que se utiliza o regime de competência e não o regime de caixa? Por essas duas razões, então, tentando responder essas duas questões. O momento de reconhecimento, que parece ser melhor e é mais oportuno, é uma conclusão econômica que se chegou, é melhor fazer dessa forma. E o segundo é que existe uma confrontação de receitas e despesas.
Próximo vídeo, então, pressuposto básico, ou seja, avaliação, o pressuposto básico do modelo consiste na avaliação da continuidade da empresa. Estou construindo uma playlist neste canal sobre teoria da contabilidade. O livro texto base é este aqui, como eu já disse. E a playlist geral é de contabilidade. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Valeu!